Quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos sintonizam via internet, rádio, televisão, em toda parte do mundo. E a todos vocês que escutam essas gravações. Eu recebo que os olhos do teu entendimento já foram iluminados, que tua confissão melhorou e, consequentemente, as promessas do Senhor estão se manifestando em tua vida. Recebo que a cobertura de anjos cobre vocês e que esta palavra será levada por vocês a outras pessoas. Muito abençoados. Efésios, capítulo 2, verso 20. Bom, hoje vamos falar de dois fundamentos. Estamos? Sim? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Diga, os apóstolos. Agora não estamos falando do apóstolo, estamos falando dos apóstolos. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo a principal pedra do ângulo o próprio Jesus Cristo, em quem todo edifício bem coordenado, diga edifício, vai crescendo para ser um templo santo no Senhor, em quem vós também sois juntamente edificados para a morada de Deus no Espírito. Nós entendemos que o apóstolo Paulo é o único que pôs o fundamento. Ele mesmo disse, meu evangelho, mas agora está incluindo os apóstolos. E isso, você necessita discernimento, necessita conhecimento para entender isso que diz aí. Isso aí tem que traçar, dividir corretamente. Agora, como dividiremos? Com a mesma palavra, Gálatas capítulo 2, verso 7. 2, 7. Diz assim: antes, pelo contrário, como viram que me havia sido encomendado o evangelho da incircuncisão, como a Pedro, o quê? Pois aquele que atuou em Pedro para o apostolado da circuncisão, atuou também em mim, para quem? Para os gentios, dando a entender que a circuncisão era para os judeus, e a incircuncisão para quem? Para os gentios. Aí é verdade que há dois evangelhos. Agora, se você pega o evangelho dos judeus e traz para cá, então se converte em sinagoga. Por isso é que não há igrejas hoje, o que há são sinagogas, porque eles foram edificados, eles fizeram uma mistura, não dividiram. Paulo foi honesto, olha, nós não vamos edificar com o fundamento dos apóstolos, mas como você vai se edificar? Entendendo que um não é para nós e o outro é para nós. Agora, se misturar, estais em duas águas. Quantos estão me entendendo? Os seminários hoje, se você quiser estudar teologia, você vai a um seminário, faz uma prova e então você vai ver que nas regras de fé, porque tem que ter umas regras de fé para poder ser incorporado, tem que ter uma regra de fé que o advogado ou aplicação vai perguntar, quais são as regras de fé dessa corporação? Você vai a um seminário evangélico, cristão, católico, onde você quiser se educar. Você, gentio, que está suposto a estar sobre a incircuncisão, deve dizer a ele, se você quiser fazer bem feito, não há seminários hoje para gentios. Sabe o que eles dizem? O ensino do nosso seminário está baseado no ensino dos santos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você se pôs a estudar aí e se graduou em mestre em teologia, em outro evangelho.
Então você começa a mesclar esses dois fundamentos. E um dia o pastor vem e te diz: irmão, vocês são a família de Deus. E de repente, na semana, o outro fundamento entra pelo meio e no outro domingo diz: irmão, vocês estão em perigo. E depois, na outra semana, entra outro fundamento nele e ele diz: irmão, tudo eu posso em Cristo que me fortalece, somos mais que vencedores. Nada do criado nem do porvir poderá separar-nos do amor que há em Cristo Jesus. Mas nessa semana entra outro espírito, porque como ele está em dois fundamentos, no outro domingo ele diz: irmão, o diabo anda solto. É assim? Se você crê, diga: assim é. Diga: dois fundamentos. Um para os judeus e outro para os gentios. Você quer o fundamento dos judeus? Mas se quiser, está disponível. Pode ir a qualquer igreja, não tem que ser uma sinagoga. Olha, isso aqui era uma sinagoga daquele pacto. Quando eu cheguei aqui, tivemos que sacar daí a arca de Moisés que estava aí. Tivemos que tirar uma outra coisa que havia aqui, isso de batismos, de ungir com óleo. Tive que jogar fora o tapete porque estava manchado de óleo, fedia a pacto judeu. Tive que tirar isso. E ainda restam aí 2 estrelas simbolizando ali que tem que ser arrancadas. Tinha trepado ali em cima as tábuas da lei. Isso não é a nível de deboche. Isso era o pacto dos judeus. Você tem que guardar o sábado. Por isso os adventistas, nossos abençoados, queridos irmãos, quanto gostariam de pegar assim, puxar o tapete, por baixo assim, tirar o fundamento, ali colocá-los em outro, por amor a eles. Mas eles não entendem porque, preste atenção. O pacto da circuncisão é enfeitiça. Por isso, tu estás tendo dificuldade com familiares para trazê-los para cá. Não está vendo que estão enfeitiçados? Veja o que diz aí mesmo em Gálatas capítulo 3. Ó Gálatas insensatos, 3:1, Quem vos fascinou para não obedecer à verdade? Vós, ante cujos olhos Jesus Cristo foi já apresentado claramente entre vós como crucificado? Isto somente eu quero saber de vós. Recebestes o Espírito pelo fundamento da lei ou pelas obras da lei? Ou pelo fundamento da incircuncisão, que é o que? A fé? Olha, eu gostaria que você se situasse hoje bem claro. E se tu estás pisando numa pontinha deste fundamento, tira os pés daí hoje. Sim, porque tem gente que está conosco, mas ainda, olha... Estou abençoado com todas as bênçãos, mas ainda me resta por aí ainda estão por aí arrastando coisas de lá. E isso não lhes deixa crescer conosco, porque um pouquinho de fermento... Você tem, olha, que se limpar de tudo isso e dizer: estou abençoado com o crente Abraão. Porque essa promessa foi feita a Abraão: em ti serão abençoadas todas as nações. Quantos me entendem? Estamos claros? Gálatas 2:7, de novo. Deixa eu passar para vocês assim outra vez, suavezinho, porque eu não quero que vais perder de vista essa bênção. Antes, pelo contrário, como viram que me havia sido encomendado o evangelho da incircuncisão, como a Pedro, o de quê? Verso 8, pois aquele que atuou em Pedro... Ou seja, isso não deu na cabeça de Pedro. Olha, há vasos que ele aperta. Olha, Faraó não havia problema. Ele via uma praga e dizia: diga a Moisés que tire essas pragas daqui que estão me
Então vinha Deus e endurecia o coração de Faraó. E olha, Moisés ia para lá e se encontrava com Faraó. Olha que bom que me mandou chamar. Vai deixar meu povo ir. Quando chegava lá, Moisés, né? O homem estava endurecido e não deixava ir. Ou seja, aquele que atuou em Faraó, atuou em Moisés. Deus é assim. E não te metas com Deus, hein? Por isso é que Paulo diz: e quem pode resistir à sua vontade? Acaso há injustiça em Deus? Não. Ele endurece ao que quer e não endurece a quem não quer. Isso não é de quem corre ou de quem quer correr. Isso é daquele que ele deixa correr. O importante é que se ele te põe a correr, corra. E se te detém, detenha-te. E se pergunta por que está correndo, eu estou correndo, eu vou correr. E se te pergunta por que estás detido, olha, me mandaram estar detido. Tu tens que parar de lutar com Deus, não lutes com Deus. Por isso eu não ando nem com planos. Isso traz problemas a muita gente. Você não está vendo? Uma pessoa como eu tem que ter planos. O único plano é que a palavra corra. Preste atenção. O que atuou em Pedro, atuou em mim. Agora veja o que diz o verso 6. Mas dos que tinham reputação de ser alguma coisa, ou que tenham sido em outro tempo, nada me importa. Deus não faz acepção de pessoas. A mim, pois, os apóstolos, os de reputação, nada novo me comunicaram. Paulo está falando aqui, olha, Deus atuou em Pedro. E eles são famosos, os apóstolos são famosos, ainda que a mim não me comunicaram nada novo. Agora Deus é quem governa eles. Mas eles não me comunicaram nada novo. Sabe por quê? Porque Paulo era, na circuncisão, ele foi irrepreensível. Daí ele era um fariseu. Ele foi fariseu. Então foi revelado a ele a incircuncisão. E quando vai até os apóstolos, ele diz: bom, o que há por aqui em Jerusalém? Alguma boa notícia? Sim, Jesus Cristo morreu e nos deixou boas notícias. Tem que guardar sábado, lavar as mãos antes de comer. Mas isso eu fazia lá como fariseu. Isso não são boas novas. Olha, vocês estão me entendendo? Pastor, mas por que você nos pergunta se isso está suposto a ser entendido facilmente? Isso você que pensa. Vai e diz isso lá no teu pastor, onde você estava antes. Ele está com os ouvidos tapados, terá aí uma cera para não entender uma coisa que até uma criança entende? Sim, mas é que uma pessoa enfeitiçada não entende. Aos que a circuncisão é enfeitiço, o que você tem são familiares enfeitiçados na tua casa. Os que não querem vir para cá estão enfeitiçados. A Associação de Pastores de Miami são bruxos, estão enfeitiçados. Todos. Isso aqui é um escritório de arrancar bruxaria. Mas aqui, nós aqui exorcizamos. Dois fundamentos, diga. Deus atuou em Pedro e não comunicaram nada novo, as boas novas. Sabe o que é isso? Você vai numa igreja por 15, 20 anos e te diziam: Cristo te ama. E você acreditava que estavam te amando. Cristo te ama. Naturalmente, que aquele que disse Cristo te ama, ele foi enfeitiçado por outro, que foi outro bruxo, porque é um cego guiando a outro cego. Ou seja, esse mundo está cheio de cegos. Quanto ao novo pacto, está cheio de cegos. Então, pois eles se preparam e dizem: venha que eu vou te
Vem, eu vou te ajudar. Não é? Venham, eu vou te conduzir. Olha. Esses são os reverendos, aqueles que você respeita tanto. Esses programinhas por aí, repartindo pão e repartindo, venham que vamos te fazer bem. Em seus ônibus eles dizem: eu assisto a melhor escola do mundo, eu assisto a escola dominical. I visit the best school in the world. I go to Sunday school. Ali é onde enfeitiçam as crianças, danificam seus filhos ali. Ali começa a feitiçaria. Pastor, então essas igrejas não servem? Não são igrejas, perdão. Eu chamei de igreja entre aspas, são sinagogas. O que eu fiz com esse edifício tem que fazer nos outros deles. Arrancamos todas essas brincadeiras de Moisés e jogamos isso fora. Pastor, e tremendo trabalho que temos, tremendo trabalho. Pastor, então, aqui é que eu venho doutrinar-me com esse propósito? Destapar o propósito de porque tu tens existência nessa terra. Se tu não tens esse propósito, estás perdendo tempo aqui. O propósito pelo qual Deus te trouxe aqui é para te colocar num fundamento. Deus quer te colocar claramente em um só fundamento. Diga quem está ao teu lado: um fundamento. Agora, qual é esse fundamento? 1 Coríntios 3,10, vamos a ele. Vamos para o fundamento. Oxalá Fidel me escute no próximo domingo. Vou mudar esse regime que eu tenho aqui de morte e vou mudar pelo regime do Espírito. Esse que crescer em graça e a prega, eu gosto. Por isso é que existem personagens assim que fazem danos porque eles estão até aqui de religião. As igrejas são culpadas de que Cuba tenha passado por isso, o comunismo, toda essa gente aí, a culpada é a igreja. As sinagogas, ou melhor, não está vendo que isso é um sistema de hipocrisia? Falsa humildade, conto de velhas. Olha, porque Deus haverá te trazido aqui nesta manhã. Ai, Pai. Porque Deus haverá te trazido aqui esta manhã. Vão tirar tuas meias sem tirar teu sapato. Vamos ao Evangelho. Vamos ao Evangelho. 3:10. Não se confunda, veja o fundamento que você tem que estar. Conforme a graça de Deus que me foi dada, eu como perito arquiteto pus o quê? Qual fundamento? O da circuncisão? Não, o da incircuncisão. Há dois fundamentos. Agora, o que está dizendo aqui? Preste atenção, ele está dizendo aqui, eu como perito arquiteto e os demais apóstolos pusemos um fundamento. Não. Agora ele diz, isso aqui fui eu que pus. Imagino que Barnabé estivesse por ali e teria dito, Paulo, se esqueceu dos apóstolos. Porque isso não estava escrito assim. Agora, tem gráficas que Barnabé teria se inteirado. Mas,
esse material não estava escrito para... Em outras palavras, Barnabé pensou: olha, Paulo, se esqueceu, como é que você vai dizer que você pôs o fundamento? Parece que Paulo disse: cala a boca, eles não puseram nada, o que eles puseram foi circuncisão, eles não comunicaram nada, cala a boca, fica quieto aí, que eu te explico depois e te refresco a memória. Não está vendo que, olha, essas são as pedras de tropeço que o sistema a nível mundial tem na igreja. Eles pensam que os santos apóstolos e Paulo são um fundamento. É que há dois fundamentos, e tu estás chamado a estar no fundamento do perito arquiteto. Agora, qual é o fundamento do perito arquiteto? Lê aí. O que é que diz aí? Como perito arquiteto pus o fundamento, e outro edifica em cima, mas cada um, veja, como sobre edifica, porque ninguém pode pôr outro fundamento que o que está posto, o qual é o quê? Qual? Então, o fundamento de Paulo qual era? Ei, hello! Tamo? Jesus, Cristo. Isso é um composto de Jesus de Nazaré com Cristo ressuscitado. E os demais apóstolos, qual era o fundamento deles? Circuncisão, que era Jesus de Nazaré sem ter ressuscitado. Pastor, e esse fundamento de Jesus de Nazaré sem ter ressuscitado? De que é esse fundamento? Veja aí. Diz: e se sobre este fundamento, ou seja, de Paulo, o de Jesus Cristo, alguém edificar ouro, prata, pedras preciosas, e uma divisão de metais, ouro, prata e pedras preciosas, custosos, né? E logo vem uns que não valem nada. Madeira, feno e palha, esses são da circuncisão, com esses é que os protestantes edificam. Por que você acha que as pessoas um dia estão 5 anos numa igreja e depois estão 5 em outra e depois estão 3 em outra, buscando brilho, prata, mas o que vem é madeira. O reverendo madeira, o bispo palha, a congregação feno. Por isso é que tá, pula para lá e pula para cá. E se levanta um movimento por lá do último toque. O sopro. Bom dia, Espírito Santo. Você sabe que quando nós tivemos no Brasil na semana passada, pois sabe o que fez o pastor que mais se aproveita da graça? Convidou dos Estados Unidos a Larry Lin, aquele da guerra espiritual. Lembra que ele colocou num parque aqui de Miami milhares de pessoas com espada na mão, espírito do norte, fuá, espírito do sul, e começou a expulsar todos os demônios fora de Miami. Todos. A única coisa é que no outro dia eles voltaram. Olha, e então chegou lá a Argentina para ensinar-lhes guerrear contra o nosso fundamento. Aquele que se meter com o nosso fundamento, Deus o queima. Porque o feno, madeira e a palha não suportam fogo. E esse aqui é o verdadeiro fogo, a graça de Deus. Isso é... Esses pastorzinhos aqui de Miami que pensam que não vão queimar com palha, madeira, e estão esperando que isso se acabe.
Como me expulsaram da rádio, isso aí é um movimentozinho que vai acabar agora mesmo. Acaso eu não estou claro no que eu estou ensinando? Acaso eu não sei traçar e dividir esses dois fundamentos? Veja o que diz aí. Aí mesmo, diz, verso 14: se a obra de alguém que sobreedificou permanecer, receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, ele sofrerá perda, se bem que ele mesmo será salvo, ainda assim como por fogo, porque de qualquer jeito estão salvos. Ainda que lidam com madeira, estão salvos. Então, há dois fundamentos. Um que tem a ver com feno, feno, palha e madeira. Olha, preste atenção, abençoado. O feno, a palha e a madeira estão na superfície. Isso é um tipo de corpo físico do barro, né? Então, a circuncisão, a lei de Moisés, veio para o de fora. O mandamento expressado em não coma, não probes, não toques, em conformidade a mandamentos e doutrinas de homens, porque a doutrina de Moisés era a doutrina de homem. E quem era Moisés? Um homem. A doutrina de Paulo, escute isso, a de Moisés foi dada a ele no monte aqui na terra, porque era de homem. Mas a de Paulo foi dada no paraíso. Essa é a de Jesus Cristo. Esse é o ouro. Aí é onde estão os metais. Olha, porque você acha que quando Deus estava na terra, em parábolas disse, olha, como ele não podia falar, lembra, tem muitas coisas que dizer, mas vocês não poderão suportar, então falava em parábolas, olha, tenha cuidado, porque tinha que ter cuidado, porque violaria o pacto, tinha que ter um cuidado, né, quando falassem. Então ele dizia, olha, o semeador saiu a semear, e parte da semente caiu em bom terreno, ouro, pedras preciosas, prata, mas parte da semente caiu em pedregais. Isso é Moisés e todos os seus mandamentos, pedra, escrita em pedra. Ele falava em parábolas. O que Deus deu a Paulo foi a beleza do teu espírito, o homem interior. Como? Pegar você e sacar o melhor de você. Porque por dentro tu és uma vida maravilhosa. Olha, tu não és um mau esposo, tu te portas mal, mas tu não és mau. Tu não és um adúltero. Tu cometeste adultério, mas tu não és adúltero. Porque as obras da carne são adultério, mas tu não é carne. Você não é conhecido em carne, mas o fruto do Espírito, isso é que tu és por dentro. E esse ministério está para partir e chegar ao fruto do Espírito que já está em ti, porque tu estás completo. Ah, pastor, eu vou buscar mais de Deus. Não busques mais, porque pode te danificar. Ah, pastor, eu vou me acercar a Deus. Não se acerque mais, porque Ele está por dentro. Pastor, então, eu não devo buscar Deus? Eu não quero que tu busque de Deus. Mas essa igreja é estranha, não quer que a pessoa busque de Deus. Não, eu estou buscando, como te dizer, que Deus já te buscou, te encontrou, com uma só oferta te fez perfeito para sempre. Tu estás completo, mas isso está dentro. Onde estão os diamantes e as pedras preciosas? Isso tem que bater, tem que quebrar, tem que bater na pedra para tirá-lo daí. Logo depois de tirá-lo, o trabalho não está feito. Tem que colocar graça sobre graça,
tirando o carvão até colocá-lo assim, olha, como esses que estão aqui. E sabe o que eu tenho que fazer contigo? Falar-te como estou te falando, batendo aí, dando picotaço. Por quê? Porque eu tenho que chegar ao teu tesouro. Ah, então eu já sou um tesouro? Mas se Paulo te disse, esse tesouro está em vasos de barro. O barro tem que ser partido com o conhecimento dessa palavra. Por isso esse ministério de cura interior não estão curando nada, estão fazendo é brincando com o seu sentimento, com tua carne. O que eles fazem é lidando com sua carne, lavando, sujando. Um dia estás bem, um dia estás mal. Se passe à frente que eu vou orar por ti. Ó Senhor, abençoe. E é o mesmo conto, são mentiras. São feitiços, bruxaria, protestantes. Pastor, então, eu estou completo? Por isso Paulo disse, até que todos cheguemos à unidade da fé. Até que compreendamos, olha, a largura, o comprimento, a profundidade, a altura do amor de Deus que é em Cristo Jesus. Tu és muito belo para que alguém esteja te lastimando. Não te metas nesses centros espíritas que te batam mais. Essas sinagogas de bruxos, não se meta mais, não vai mais, fica aqui comigo. Pastor, então, eu não necessito de nada. Nele estamos completos. Pastor, mas e a carne? Nele, eu também, nele também. O corpo pecaminoso carnal foi lançado fora na circuncisão de Cristo. Esse sim que te cortou. Olha, pastor, esses dois fundamentos são espadas. Uma te mata e outra te dá vida. São dois fundamentos. E os dois estão escritos. Um é letra e o outro é espírito.